Uma boa noite a todos os irmãos. Agradecemos também a participação daqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento pelas redes sociais. E gostaríamos de dizer mais uma vez que é sempre uma alegria enorme voltarmos a esta casa para fazermos esta atividade de palestra, onde nós podemos trocar algumas reflexões a fim de que a gente comece a pensar um pouco mais, a elaborar um pouco mais tudo aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E sempre é importante que nós façamos esse estudo, que nós, cada dia que passa, possamos nos fazer uma autoavaliação. E nós vamos falar especialmente sobre isso hoje, nesse capítulo, que fala diretamente das relações, né, entre marido e mulher. E relações essas que estão se alterando ao longo do tempo e numa velocidade muito grande. Então, o capítulo ele é bem pequeno, ele é bem curto, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele nos traz reflexões profundas a respeito de como que nós estamos lidando com as nossas relações. Então, ele só tem 2 itens, o capítulo, que é a insolubilidade do casamento e o divórcio, né? O capítulo de número 22, que tem por título Não Separeis o que Deus juntou. Bem, como alguns de vocês já sabem aqui, eu sou psicólogo e eu também trabalho na clínica terapia de casais. E em função da pandemia, né, aumentou muito o número de casais que estão buscando essa terapia, porque com o fato de ficarmos agora isolados uma boa parte do tempo dentro de casa, alguns casais que estão bastante tempo juntos, mas não tinham esse hábito, a não ser por um período de férias, que normalmente as pessoas têm alguma programação especial para fazer, né, vão se divertir, vão buscar passear, viajar, enfim. Agora, ficar em casa 24 horas por dia juntos, né, acabou que algumas pessoas não conseguiram lidar bem com essa situação. E aí, então, a gente vai levantando algumas questões do porquê. Se nós estamos com uma pessoa há tantos anos, quando nós precisamos conviver com ela mais tempo ao longo do dia, criando uma rotina, nós enfrentamos algumas dificuldades, né? Bom, a gente vai começar então fazendo um breve resumo daquilo que Kardec coloca nesse capítulo para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando ele fala do casamento em si, ele deixa muito claro que o casamento, da maneira como nós o concebemos, é embasado em uma lei humana, em um comportamento humano. E Kardec vai dizer nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item, que ao lado da lei divina material, há uma outra lei, que é a lei moral de Deus, e que aí vai nos dizer que aquilo que Deus espera desta relação entre o casal é uma relação baseada no amor. Quando essa relação não é baseada no amor, ela tende a se romper com o tempo. E nós, acompanhando os noticiários, e provavelmente todos nós aqui já tivemos alguma experiência, se não a gente mesmo, pessoas próximas, familiares e amigos, né, de casamentos que duram muito pouco, né? Eu conheço muitas pessoas que estão no 3º, no 4º, no 5º casamento, e vamos entender aqui casamento toda a união, quando a gente vai morar junto, né? Embora hoje já tenha uma outra modalidade de casamento, que é a relação que o casal vai assumir uma relação, inclusive, com fidelidade, né, entre o casal, mas cada um vai morar na sua casa. Então nós vamos procurar trazer aquilo que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, há quase 200 anos atrás, para os dias de hoje, né? Porque importa para nós pegar o aprendizado que tem ali e colocarmos com todas as modificações que aconteceram ao longo do tempo, de lá para cá, nas nossas relações. Então, hoje, quando nós falamos em casamento, nós já não falamos mais apenas de casamento entre homens e mulheres, mas também entre homens, também entre mulheres, né? E quando a gente entra nessa área dessas novas relações, né, a gente, do ponto de vista psicológico, vai estudar uma questão da sexualidade, que é a questão de gênero, né? E hoje nós temos mais de 80 gêneros.
Então existe uma nomenclatura que às vezes se confunde uma coisa com a outra, mas às vezes causa mais confusão do que nos esclarece. Mas o que importa mesmo aqui para nós, o ponto central de todas as relações, aquelas relações que a gente considera que sejam relações embasadas no amor, é esse o ponto exatamente. O quanto de afeto que existe na relação. Qual é o interesse que nos une a algumas pessoas. E evidentemente, quando Kardec coloca essas coisas lá no Evangelho, ele está lá no século XVIII ainda, né? Então nós temos que levar em consideração que haviam outras regras, que haviam outras culturas naquela época, e que essas culturas foram se misturando cada vez mais, especialmente dos anos 80 para cá, com o fenômeno da globalização, né? E aí então a gente começa a ver novos formatos. E as pessoas também param para se perguntar, né? Por que a gente faz sempre dessa maneira? Há outras maneiras da gente fazer, da gente elaborar as nossas relações. E aí eu gostaria muito que a gente refletisse hoje, né? Sobre essa questão da sexualidade que está tão batida hoje, está uma discussão muito grande em toda a sociedade. E eu trabalho com adolescentes e adultos no consultório, e 80% dos adolescentes que eu atendo, eles chegam no consultório com questões da sexualidade, né? Eles estão hoje extremamente ligados na internet. Na pandemia isso se potencializou, as crianças estão agora praticamente 24 horas na internet, porque hoje está no aparelho de telefone, né? E a gente já não vive mais esse aparelho. Às vezes a gente quer tirar o aparelho dos nossos filhos, mas se a gente precisar sair, tem que deixar, porque a gente precisa ligar para casa para saber se eles estão bem ou não. E a gente não consegue, então, lidar com essas relações. E há muitos jovens, muitas crianças, pré-adolescentes ali, a partir de 11, 12 anos, que eles chegam na clínica falando assim: eu não sei se eu sou hétero, ou se eu sou homossexual, ou se eu sou bissexual, ou se eu sou transexual, ou se eu sou pansexual, ou se eu quero praticar o poliamor, né? Todas essas nomenclaturas, cada uma delas elenca algumas características que fazem com que a gente se diferencie do ponto de vista sexual das outras pessoas. E as pessoas entram, especialmente pré-adolescentes, eles entram numa confusão mental, porque eles não sabem ainda. E aos 12 anos, né, do ponto de vista psicológico, a gente compreende que ainda não está mesmo na hora de uma criança saber qual é a sua orientação sexual. É muito cedo para ela ainda. Mas a internet tem feito esse papel, e aqui eu quero dizer assim, que a internet é uma ferramenta fantástica que nos ajuda e facilita a vida em muitas coisas, mas que também, se não for bem utilizada, ela causa muitos males. E aí eu gostaria de reforçar para todos que têm filhos aqui, que verifiquem o que seus filhos estão acompanhando na internet, né? Não deixem que eles ponham senhas nos seus computadores, nos seus celulares, que a gente não, sabendo da senha, a gente não pode ver o que tem ali. Uma criança de 12 anos, um jovem e uma jovenzinha de 15 anos, eles ainda não estão maduros o suficiente para tomar decisões importantes nas vidas deles. E se a gente não tomar cuidado, eles vão tomar essas decisões sem que a gente tome conhecimento, e aí depois se instalam então crises na família, e se instalam traumas que cada vez mais levam as pessoas para consultórios de psicologia e de psiquiatria. Somos afetados de tal forma no nosso sistema nervoso central por essa enxurrada de informações que a gente recebe hoje, que nos deixa muito intranquilos e que causa muita depressão e especialmente ansiedade. Nós temos hoje crianças com 6 anos de idade diagnosticadas com depressão e ansiedade, né? E é importante que a gente tenha a noção que a depressão e a ansiedade são doenças modernas, são doenças que não existiam há 200 anos atrás, né? Elas vêm com a mudança, né, que nós temos quando terminam lá os feudos, que a gente vai lembrar que estudou em geografia e história, ainda no ensino fundamental, e começam a se criar as cidades, né? E aí vem todas essas revoluções, revolução industrial, revolução feminista, todas as revoluções que vem vindo ao longo do tempo, cada vez trazendo mais informações, cada vez mais discussões,
E nós entendemos, enquanto espíritos, que o processo de evolução ele se dá dessa forma mesmo, né? E nós podemos hoje, acompanhando essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, e quando a gente vai lá na Gênesis, e a gente vai ver como é que se dá a transformação de um mundo, quando o mundo vai ascender para um patamar acima, né, no nível evolutivo, que passa exatamente por todas essas conturbações que nós estamos vivenciando agora. Mas a parte da gente saber disso, está escrito nas obras básicas e a gente lê, vivenciar isso é outra coisa, né? Uma questão importante para a gente refletir é que a teoria é aquilo que a gente pensa, que a gente escreve, que a gente coloca no papel, que a gente acha que pode acontecer, né? Que a gente entende que pode acontecer. Agora, a prática nem sempre confirma a teoria. E não quer dizer que a teoria esteja errada. Significa que para ela se colocar, às vezes demanda muito tempo. Porque daí nós temos que passar por questões de foro íntimo, que é a minha maneira de enxergar o mundo, que é a minha maneira de perceber e de reagir ao mundo. E essa maneira, ela também se dá pela minha experiência, desde o momento que eu nasci, aqui nós estamos falando só dessa vida atual, né? Desde o momento que eu nasci, pela educação que eu recebi, pelas experiências que eu vivenciei ao longo da minha infância, da minha adolescência, até chegar na fase adulta. E isso tudo, juntando com a educação que eu recebo na escola, e com aquilo que eu recebo nas trocas que eu faço com as pessoas com as quais eu me relaciono. Né? Quantas vezes ao longo da vida nós mudamos a nossa maneira de pensar, porque a gente lê uma frase, ou a gente vê alguém falando alguma coisa, às vezes numa palestra, né? A gente termina a palestra e as pessoas, hoje tu acabou mudando a minha vida, tu falou uma coisa que eu não tinha pensado dessa forma, ainda não tinha visto nesse ano. Eu gosto muito de trabalhar na clínica, uma questão de ponto de vista. Inclusive tem uma banda de pagode do Rio de Janeiro chamada Casuarina, e eles têm uma música chamada Ponto de Vista, né? Aqueles que tiverem interesse, assim, é extremamente importante, porque a letra da música fala exatamente sobre isso, assim, né? Então tem uma parte dela que eu acho muito bacana, que diz assim: do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Em outro momento ela diz: do ponto de vista do mar, o que balança é a praia, né? E tem aquela figura clássica, né, na questão do ponto de vista, põe um número grande, um número 6 no chão, e uma pessoa do outro lado enxerga um 9, né? E aí os dois estão discutindo, é o 6, não, é o 9. E é interessante que às vezes a gente se pega discutindo com outra pessoa e brigando até com ela, e depois quando a gente vai avaliar mais profundamente o motivo da briga, né, é que nós estávamos falando dos dois a mesma coisa, apenas com palavras diferentes. E hoje a gente percebe muito isso nas relações de casais, né, na terapia que a gente faz dos casais, que eles brigam, os dois afirmando a mesma coisa, mas apenas com palavras diferentes. E aí, o fato de que hoje nós não desenvolvemos diálogo entre as famílias, e evidentemente aqui que eu estou falando em linhas gerais, tem as famílias que praticam, que fazem isso, né? Mas a gente percebe que mesmo aquelas que têm mais hábito de ficarem juntas, de passar um tempo conversando, as conversas às vezes não são aquelas que talvez deveriam ser. Sobre as relações, sobre como é que eu posso fazer alguma coisa que vai me beneficiar e beneficiar a pessoa que está comigo. Quais são os defeitos que eu tenho e que a outra pessoa não gosta em mim e que eu posso me modificar? Quais são os defeitos que eu acho que eu posso me modificar, mas que vai demandar um tempo e que eu pedir esse tempo para ela? E quais são aquelas características minhas que para ela são os defeitos que para mim não são e que eu não vou mudar? Né? Eu vou tentar trazer umas figuras para a gente, para ficar mais fácil de entendimento. Pensa assim, um casal se conhece e um dos dois fuma, por exemplo, cigarro, né? E o outro detesta cigarro. E aí eles pensam, eu vou casar com um cara, mas eu gosto dele, mas o cara fuma e eu não suporto o cigarro. Como é que a gente vai negociar isso? A outra pessoa pode não estar disposta a parar de fumar. Então, os dois vão ter que conversar, né? E aquele que fuma vai colocar para o outro: olha, eu até posso tentar, porque eu gosto muito de ti também, quero casar contigo, e eu vou tentar parar, mas vai demandar um tempo, eu não vou conseguir agora. Algumas pessoas conseguem parar sozinhas, outras precisam de tratamento para conseguir. E algumas pessoas não vão conseguir parar, mesmo no tratamento. Né? Bom, a gente vai ter que compor.
Aí digamos que a pessoa, não, eu não consigo parar de fumar, a gente vai ter que ver como é que a gente vai criar uma estratégia para que eles possam viver juntos. Bom, é simples, né? Eu não vou mais fumar dentro de casa. Ah, tá bem então. E aí a gente vai compondo, não é? Percebem que quando a gente vai dialogar para resolver a situação, porque é do nosso interesse, nós conseguimos criar estratégias para a gente conseguir conciliar as relações. Então, isso só vai se dar através do diálogo e através da aceitação de cada um da crítica que recebe do outro, não é? E a gente vê às vezes casais que terminam, né? Eu já atendi um casal que não é de Alvorada, é de outra cidade, por isso que eu posso comentar aqui sem identificar as pessoas evidentemente, né? Que já tinham se separado 4 vezes quando eles vieram me procurar. Estavam se preparando para a 5ª separação, que acabou acontecendo durante a terapia, né? Um outro esclarecimento: terapia de casais, para quem tem interesse de buscar, né? Ela não tem por objetivo salvar o casamento. O objetivo da terapia é fazer com que o casal possa refletir, os dois juntos, para ver se realmente aquela união poderá continuar, e se vai ser boa para ambos, ou se talvez chegue no momento que é hora deles se separarem. Então a terapia em si não tem por objetivo manter o casamento, nem manter e nem separar. O psicólogo não tem esse poder e nem deve. Se a gente agir dessa maneira, nós estamos contra o código de ética da profissão. Então a ideia é criar um canal de diálogo para que eles possam refletir. Quando eu tenho alguma coisa que incomoda o outro, mas eu não reconheço que eu tenho, seja lá uma imperfeição, um defeito, e às vezes só uma característica minha que para o outro incomoda, mas se eu não aceitar a crítica dele e eu não puder fazer uma autoavaliação, eu não vou reconhecer que eu tenho aquela característica que é ruim para ele. Seja um defeito, seja uma imperfeição ou não seja só uma característica que ele não gosta. Se eu não reconhecer, eu não faço nada para mudar. E isso inviabiliza a condição de eu poder conviver muito tempo com esse outro. Então, durante essa pandemia, o que aconteceu agora que fez tantos casais se separarem, né? O número de divórcios aumentou no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Né? E muitos casais na terapia hoje tentando entender essa relação para ver como se ela é possível de se manter no futuro. A pandemia aumentou muito isso por causa da convivência. As pessoas hoje em dia, geralmente os dois do casal trabalham, né? Saem de casa de manhã e voltam à noite, mas mesmo que só um trabalhe, eles não passam o dia inteiro juntos. E a pandemia fez com que muitas pessoas que tiveram que fazer o isolamento passassem agora a conviver, acordar, né? Passar o dia inteiro juntos, dormir junto, acordar de novo, isso dia após dia. E é muito interessante como a gente consegue identificar o quanto as pessoas estão vivendo juntas 5, 10, 15, 20, 30 anos e ainda não se conhecem bem. E apesar que às vezes chegam assim, quando eu faço a terapia é interessante, né? Numa semana o casal vai junto, na outra semana eles vão separados, eles vão individualmente. Assim. Nessa sessão que é individual, né? É muito comum apontar para o outro: eu sei que esse defeito ele nunca vai mudar, porque eu conheço ele com uma palma na minha mão. Né? E a gente tem que achar uma maneira educada de dizer para ela assim, ou dizer para ele, né? Do ponto de vista psicológico, nós nem conhecemos a nós mesmos 100%. Basta a gente fazer uma avaliação, né? E procurar pensar um pedaço da nossa vida um pouco para trás, assim, e a gente vai encontrar muitas situações que nós nos surpreendemos conosco mesmos, com as nossas atitudes. Né? E quantas vezes nós não fazemos isso? Como é que eu fui dar uma mancada dessa? Como é que eu pude agir desta maneira? Porque eu não sei como é que eu agi daquela maneira. E isso está dizendo que verdadeiramente eu não me conheço. Então, como que eu pretendo conhecer a outra pessoa? Né? O que a gente conhece no outro, efetivamente, é aquilo que são características da personalidade dele que ele apresenta no cotidiano, no dia a dia. Isso a gente conhece bem. Mas a gente não apresenta tudo da gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Há coisas que estão guardadas dentro de nós. Há segredos que nós não abrimos para ninguém. Né? Mais uma vez, eu quero deixar claro, sempre que eu falo de forma geral, assim, né?
É isso mesmo, é uma generalização. A gente sabe que tem as exceções, que tem pessoas que já estão um pouco mais evoluídas num campo ou no outro, né, e não vão se encaixar no que eu estou falando. Mas aqui a gente fala para a população no geral, então a gente tem que considerar as características de um modo geral. E aí existe uma questão importante. E aí na psicologia existem mais de 120 linhas teóricas diferentes, né? Na psicologia que eu pratico, a gente diferencia duas questões importantes de nós humanos. Uma é aquilo que nós chamamos de personalidade, que começou lá com o pai da psicanálise, com Freud, né? A personalidade é aquilo que nós somos para as outras pessoas. A personalidade nossa, ela não é criada por nós unicamente. Ela também é criada pelo meio onde nós convivemos, né? Então, uma característica para a gente compreender isso, assim, uma criança, um dia vai comer, a mãe dá brócolis para ela e ela não gosta, não quer comer brócolis, né? E aí a mãe disse assim, esse aí não come brócolis. Foi um único dia que ele não quis comer brócolis, já tinha comido antes, assim, mas a partir daquele dia, a mãe ou outra pessoa que viu ele comendo, que serviu ele, vai dizer, ele não come brócolis. E começa a dizer isso para ele. Não, nem dá porque ele não gosta. E ele é uma criança. E as crianças, elas aprendem por imitação, principalmente, né? Elas aprendem porque elas vão pegando por referência as nossas atitudes e vão incorporando as atitudes dela. E aí aquele menino passa a afirmar que ele não gosta de brócolis, né? E às vezes acontece muito, especialmente na adolescência, a gente chega na casa de alguém, né? E alguém que a gente não conhece muito, a gente não tem muita intimidade, e a pessoa vem lá e serve uma comida pra gente e serve exatamente aquilo que a gente não gosta. Aí a gente fica constrangido de dizer para a pessoa que não gosta e come, né? E não é raro a gente comer e gostar. E aí a gente descobrir que aquela característica que a gente tinha, que já parecia fazer parte da nossa personalidade, ela foi criada pelo meio ambiente, não foi criada por nós, não fazia parte do nosso desejo, né? Então, aquilo que nós chamamos de personalidade são características que nós compartilhamos com outras pessoas, né? Então, às vezes a gente diz assim, é igual o pai dele, até caminha da mesma maneira, assim, puxou o pai, né? A gente sabe que a gente não puxa o outro assim, né? 100%. Essa questão de filho de peixe, peixinho ela é muito controversa, né? Ela é subjetiva. Nem sempre é assim, filho de peixe, peixinho né? Para nós humanos. Então, personalidade são características que nós temos, que nós dividimos, que nós compartilhamos com outras pessoas. Temos parecida, temos padrões de personalidade. E aí tem aquilo que nos diferencia e que faz a gente fazer um link da psicologia com o espiritismo, que é o que nós chamamos na psicologia de singularidade. É aquilo que é só meu, que eu não compartilho com os outros. Então, singularidade é quando eu faço alguma coisa que ninguém esperava que eu fosse fazer aquilo, né? Porque é o meu desejo, não o desejo da persona, não aquilo que as pessoas esperavam de mim. Isso é singular. Eu tenho uma reação que é só minha, né? Eu tenho uma maneira de perceber o mundo, de reagir a esse mundo, que eu não compartilho com as outras pessoas. Então, é aquilo que nós chamamos de essência, né? Então, a singularidade, ela é do espírito, não da matéria. Porque é o que eu carrego comigo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, de encarnação em encarnação. E a personalidade eu vou formar uma a cada encarnação, né? Então, por isso que nós, cada vez que nós renascemos com outras pessoas, às vezes em outras culturas, e nós vamos desenvolver, pela experiência daquela cultura, características diferentes que a gente tinha das vidas passadas. Isso é a nossa personalidade. Mas aquilo que eu mantenho aqui dentro de mim, aquilo então é do espírito, e a minha singularidade. E nós sabemos que não existem dois seres 100% iguais em todo o universo. Então, singularidade é isso, é aquilo que nos diferencia do outro. Bem, o que é que tem isso a ver com as relações, com os casamentos? Tem tudo a ver, né? Porque quando a minha singularidade começa a aflorar mais em relação ao outro, é quando eu apresento para o outro o meu lado B, aquele lado que o outro não conhecia. E ele pode adorar, como também pode odiar, né? Isso só vai se dar na experiência.
vivenciando as determinadas situações. Então, uma coisa importante, nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós não conhecemos as pessoas 100%. É uma ilusão quando a gente acredita nisso, e a gente gosta muito de acreditar nisso, né? Mas a gente verdadeiramente não conhece. Por isso que nos surpreende, né? Então, desse ponto de vista, né, da personalidade, da singularidade, quando nós temos que conviver com uma pessoa por um longo tempo, por um tempo maior do que a gente estava habituado, a gente vai conhecer ela um pouco melhor. E ela vai apresentar aquilo que já era da sua personalidade, portanto, que a gente já conhecia, porque estamos vivendo anos com ela, mas vai trazer coisas também da sua singularidade que nós não conhecemos e nós podemos não gostar, podemos estranhar, né? Então, às vezes, casais que estão juntos há muitos anos, daqui a pouco passam a se tratar como estranhos em casa. Bem, e aí a gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com essa situação. E nós temos, então, hoje, impregnados da nossa cultura, do nosso comportamento, questões que vêm desde o início do planeta Terra, né? Desde de milênios, nas diferentes culturas. Nós aqui no Brasil somos muito ligados ainda a uma cultura que foi atravessada muito, né, pela Igreja Católica e que cria a questão do casamento, né, indissolúvel, que o casamento é para sempre. Alguém aqui casou na Igreja Católica? Levanta a mão, por favor, uma pesquisa rápida. Poucas pessoas. Né? E lembram do juramento? Né? Eu juro, né, ficar contigo na saúde e na doença, né, na riqueza e na pobreza. E lá naquela hora é muito bonito, é muito romântico, né? Mas voltando ao início, né, isso é uma teoria. É uma teoria que é dita pra gente e que é dita pra gente desde muito cedo, né? E quando a gente casa, a gente vai casar e vai se manter com aquela pessoa pro resto da nossa vida. É um acordo que a gente precisa fazer e a grande maioria de nós, bem no início da vida, casamos jovens, né? E que talvez ainda nós não tivéssemos maturidade para fazer aquilo, mas alguns outros sim, né? Então, a gente faz um acordo e promete algo que depois a gente não dá conta de manter aquilo que nós prometemos para o outro. Mas uma vez prometido, e como isso está introjetado na nossa personalidade, eu vou fazer todo o esforço que eu puder para manter aquilo. E aí a gente vê então essas uniões extremamente infelizes de pessoas que não conseguem lidar uma com a outra, né? E não conseguem sair dessa relação. E aí é uma coisa extremamente importante, assim, né? Acontece muitos casos de abuso. Acontecem muitos casos de uma pessoa que se sobrepõe sobre a outra e abusa daquela pessoa e coloca na sua autoridade as regras daquele relacionamento e a outra pessoa só tem que obedecer e tem que cumprir. E nós aqui no Sul, que somos uma sociedade extremamente preconceituosa e machista especialmente, né? Nós vivemos sobre a égide de uma relação em que o homem é o mandante na casa, né? Embora isso já esteja mudando bastante, mas ainda há duras penas para muitas pessoas. Não quer isso dizer que são só os homens que abusam nas relações. Existem hoje muitos abusos que são praticados por mulheres. Mas como nós ainda vivemos sobre essa regra cultural da insolubilidade do casamento, né, é muito comum as pessoas se manterem dentro de uma situação de sofrimento, às vezes, né, porque ela não tem força para sair daquilo. Porque ela mesma se cobra, não, mas eu não posso, eu jurei diante do Padre, que é o representante de Deus na Terra, que eu ia manter essa união, eu tenho que manter a minha família unida. E aqui tem uma coisa especialmente importante para a gente, que é aquilo que nós temos por sagrada família, né? E os laços de família, eles também se dão da mesma forma que os laços do casamento, de acordo com aquilo que Kardec coloca no capítulo 22 para a gente. As famílias são aquelas famílias que se unem por amor, né? Tanto que nós sabemos que as nossas famílias aqui na Terra são famílias formadas por laços consanguíneos,
mas que a verdadeira família que nós temos, a família que nós vamos manter ao longo do tempo, ao longo da eternidade, são as famílias que são criadas, que se unem pelos laços espirituais. E esses laços espirituais são embasados única e exclusivamente no amor. Essa é a diferença fundamental. Então, a Sagrada Família é a família que se une por amor, não por laços consanguíneos. Mas nós mantemos isso como uma forma, como uma regra social que é extremamente cara para nós. E aí as pessoas se mantendo em relações que são prejudiciais para o casal, e tanto ou mais prejudiciais ainda para os próprios filhos e até para as pessoas que convivem em volta. Porque temos que manter a Sagrada Família. Tem um meme que tem nas redes sociais aí, e eu acho ele é engraçado, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão importante para a gente pensar, e ele diz assim, ó: família é quem te ama, família é quem te respeita, família é quem te acolhe, porque o teu DNA até mosquito tem. E nós vemos tragédias acontecendo dentro de lares, tragédias dentro da família, agressões, e até chegando às vias de fato. A gente cresce no Brasil ainda o suicídio entre jovens e entre adolescentes. Mas a última pesquisa que foi feita no Brasil todo, que eu não tenho certeza agora, mas é 2018, se não me engano, a faixa etária onde mais aumenta o suicídio é na terceira idade, e especialmente em pessoas entre 80 e 85 anos, porque elas se sentem abandonadas pelas suas famílias. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, especialmente os nossos preconceitos, e o que é sagrado para nós. Quando nós chamamos de Sagrada Família, nós colocamos isso num patamar acima, daquilo que é humano, daquilo que é material. Seria essa família que foi formada por Deus, então é sagrada por causa disso. E eu tenho que manter essa família porque ela é sagrada, apesar de todas as atrocidades que possam acontecer dentro dessa família. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos avaliar, nós precisamos nos autoavaliar e ver como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas, e ver se às vezes nós não estamos usando de uma certa autoridade que a gente desenvolve sobre algumas pessoas. A gente está falando de uma autoridade do ponto de vista psicológico, e eu determino coisas para aquela pessoa e ela não consegue reagir. Então, nós temos hoje uma legião de adolescentes e de adultos. Estou falando desses públicos porque esses são os que eu trabalho mais especificamente, de pessoas que não conseguem se impor nunca. Outro dia eu perguntei para uma menina assim: tá, se tu for numa loja comprar alguma coisa e te der um troco errado, chega em casa, tu te dá conta, tu consegue ir lá e reclamar? Ela disse: não consigo. E se tu vê que a tua roupa tu não experimentou e chega em casa, não te serve, aí eu só vou voltar se tiver alguém para ir comigo, sozinho eu não consigo. Nós temos hoje uma legião de adolescentes e de adultos jovens inseguros, desenvolvendo depressão, desenvolvendo ansiedade, fobia social, pânico. As pessoas não conseguem mais conviver. E aí o que acontece? Em casa, em contato com o telefone celular, com o computador, ela tem um outro mundo na palma da mão, que é o mundo virtual. E hoje eu tenho muitos pacientes que têm muitos amigos virtuais e que não têm nenhum amigo pessoal. Tem amigos virtuais que eles abrem a vida deles toda, contam todas as coisas. E aí, como eles estão nesse meio virtual, por esse meio virtual circula todo tipo de pessoa. E hoje a gente sabe que é um meio onde os abusadores de crianças e de adolescentes estão circulando muito mais hoje, pela internet. Então nós precisamos, mais uma vez eu quero reforçar, nós precisamos cuidar do que é que os nossos filhos estão acessando. É muita informação. E agora recentemente saiu uma pesquisa dizendo que nós estamos vivenciando hoje a primeira geração que tem o QI abaixo dos pais, por causa da internet. Porque
porque essa geração que vive só na internet não raciocina mais, não usa o raciocínio lógico, né? Se eu estou no ambiente da internet e cria-se um atrito ali e eu me sinto ali desamparado, é simples, um toque no botão eu passo para outro ambiente, com um toque no botão eu deleto uma amizade e crio mais 10 no próximo minuto. E eu sempre vou encontrar na internet alguém que me acolha. E às vezes eu não encontro dentro da minha própria casa. Então há uma grande divergência hoje, muitos atritos hoje nas relações dentro das famílias, porque nós não estamos mais vivenciando, nós não estamos mais dialogando, né? Por incrível que pareça, hoje em dia até as mães, às vezes, o pai, aquele que prepara a comida, tá, o telefone já no armário ali do lado, se o programa está pronto a comida, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Pessoal, vem para a cozinha que a comida está pronta, vamos à mesa, vamos servir a mesa agora. Dentro de casa, nós estamos nos comunicando com as pessoas pelas redes sociais. Quando que nós desligamos todos os aparelhos da casa e sentamos para bater um bate-papo? Vamos fazer uma pesquisa bem rápida aqui. Quem aqui tem esse hábito em casa? Digamos, uma vez por semana, a gente desliga tudo, celulares, computadores, televisão, rádio, qualquer aparelho eletrônico, e passamos 1 hora a família reunida na sala, seja lá na varanda, conversando. Levanta a mão aí quem faz isso uma vez por semana, por 1 hora. Tivemos uns salvadores da pátria. Gente, é assim, ó, não é para a gente pensar, repetir essas coisas e começar a gente a se culpar, entende? E isso hoje é um dos sentimentos que mais aparece também na clínica, são as pessoas com sentimento de culpa. Pais e mães levando seus filhos, alguns com problema na sua sexualidade, outros com ideação suicida, com depressão, com ansiedade generalizada, com síndrome de pânico, e os pais dizendo assim: eu sei que eu sou culpado por isso e eu não sei o que fazer. Né? Não é para a gente se sentir culpado, porque nós vamos, via de regra, só acompanhando a onda. Né? Aqui o que orienta a nossa vida hoje é a nossa personalidade. Portanto, o que orienta a nossa vida hoje é o desejo, que é o desejo da grande maioria, não é mais o nosso. Quantas vezes nós vamos sair de casa e a gente vai olhar no espelho e a nossa preocupação é como é que nós estamos, como é que está a nossa aparência, se nós não estamos estranhos, né? Para as pessoas ficarem olhando para a gente e perceberem isso. Não é assim. Nós não estamos hoje nos preparando, nos arrumando para as outras pessoas e não mais para nós. Nós estamos mais preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito, ou a respeito dos nossos familiares, dos nossos filhos especialmente, do que aquilo que nós pensamos. Então é muito comum a gente ouvir de pai e de mãe: não, ela queria sair com uma calça xadrez e uma camisa listrada. O que é que as pessoas vão dizer sobre ela? Por que importa tanto para a gente o que as pessoas vão dizer? E quando nós começamos a viver orientados por esta filosofia, né? Filosofia entre aspas, por esse comportamento, nós deixamos de ter as rédeas das nossas vidas em nossas mãos. E nós estamos mais preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito, do que com a maneira que nós gostaríamos de ser e estar no mundo. E nós vamos passando isso também para os nossos filhos. Né? Então hoje tem um número gigantesco de pessoas desenvolvendo depressão e ansiedade, porque elas estão inseguras, elas têm medo de andar na rua. E não é medo da violência, é medo do que os outros vão pensar sobre ela. Que ela vai falar alguma coisa e talvez ela fale uma bobagem e as pessoas vão rir dela. Quem de nós não fala bobagem? Quem de nós aqui é capaz de assegurar que nunca comete erros? E se a gente parar para pensar, é humanamente impossível nós atendermos às exigências dos outros sobre nós. Nós não temos essa capacidade. Então, cada vez mais hoje a gente estuda o comportamento humano e a gente começa a se dar conta que nós estamos vivendo de uma maneira hoje em nossa sociedade que é adoecedora.
O Brasil é o segundo país em consumo de medicamentos no mundo, só perde para os Estados Unidos, que aliás, praticamente nós copiamos quase tudo que fazem nos Estados Unidos. Se eu fosse dar aí, como a gente fala aqui em Alvorada, uma jirica nas bolsas, provavelmente eu ia achar alguns envelopes de Rivotril, de clonazepam, de um remedinho que eu preciso para me poder dormir, porque eu não consigo mais dormir. São tantas coisas para se resolver. As pessoas que são ansiosas, elas chegam à noite, elas têm dificuldade de dormir, porque elas não conseguiram fazer tudo o que elas queriam durante a noite. E aí elas pensam assim, o dia teve 24 horas e eu não dei conta, deixei um bocado de coisa para fazer amanhã. E aí eu já estou sabendo que as 24 horas de amanhã não vão ser suficientes para o que eu tenho que fazer amanhã, e vai juntar mais do de hoje. E a pessoa começa então a procrastinar, ela não faz nenhuma coisa nem outra, e ela fica perdida. E aí ela começa a se planejar, amanhã eu vou me levantar às 7 da manhã e vou começar cedo, vou fazer isso e aquilo para ver se eu dou conta. E aí ela não consegue levantar nesse horário, porque ela vai dormir tarde, porque ela não tem sono. E aí ela não consegue fazer essas coisas e isso vai se tornando um círculo vicioso, E a pessoa entra em desespero. Logo, se ela não se trata, ela desenvolve pânico. A sensação que uma pessoa tem no pânico é de que ela vai se desintegrar. É muito ruim. É desesperador. Os sintomas do pânico, para quem já viu uma crise de pânico assim, é como sintomas de um AVC. A pessoa tem taquicardia, o coração dispara, a respiração fica ofegante, ela tem sudorese, começa a suar em excesso, e ela entra num desespero. As pessoas entram no hospital direto, vai fazer lá eletrocardiograma, eletroencefalograma, e aí mede a pressão, mede a temperatura, está tudo normal. E o médico diz assim, procura um psiquiatra, porque tu teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Nós não estamos mais suportando a vida que nós escolhemos levar. Então é importante que a gente pare para pensar, e isso não quer dizer também, como a gente vê hoje numa discussão que está muito ferrenha entre as pessoas e nas redes sociais especialmente, que é de que a gente deveria voltar a viver como a gente vivia há 50, 60 ou 100 anos atrás. Não é isso. São outros tempos hoje. Semana passada eu estava falando com um menino que está com 17 anos, e ele sonha ser jogador de gamer, vive na internet o tempo todo. Assim. E aí eu perguntei para ele assim, já teve um rolete? Quem é que sabe o que é rolete? Ele levanta a mão. Só quem tiver mais de 40 ou 50 anos. E ele perguntou o que é isso? Isso assim, eram umas latas que antes era de leite ninho, ou de Nescau, que eram de lata mesmo, assim, de metal, que a gente furava elas, enchia de areia, passava um arame, amarrava um cordão e vinha puxando. E ele ficou olhando para mim assim, e eu disse, cara, eu tinha um rolete com 3 latas, uma atrás da outra, 2 em cima, assim, E às vezes a gente fazia corridinha com os colegas. E ele ficou olhando para mim assim, e o olhar dele dizia para mim assim, mas que idiota isso. Isso diz para nós que nós não podemos mais voltar. E é assim mesmo que acontece, não existe máquina do tempo. Então, essa coisa de que nós tivemos que nós éramos mais saudáveis, E aí tem os memes que o pessoal põe na criança, como é que diz assim, tem criança raiz e criança Nutella. E aí aparece uma criançada andando aquelas bicicletinhas de 3 rodas, descendo uma lomba, carrinho de lomba, assim, se espatifava, caía no meio do mato, assim, Eu me lembro, eu me criei aqui perto, aqui em Alvorada, aqui nesses morros, e não tinha nem calçamento na época, era chão batido, e as lombas então ficavam com aquelas valetas de erosão por causa da chuva, e nós andávamos ali de patinete, carrinho de lomba, e volta e meia chegava em casa sem uma tampa do joelho, dos tombos que a gente caía ali, e ainda era muito comum a gente tomar uma tunda da mãe, por causa disso, e depois ela dizia ali, senta ali que eu vou fazer um curativo, e ela vinha com um vidrinho de um produto chamado mertiolate. Doía mais do que arrancar a tampa do joelho. Então, hoje, vocês percebem que as crianças não se machucam muito hoje, não quebram o braço, não quebram pernas, assim, mas que também elas não têm mais muita motricidade fina, Tem dificuldade, às vezes, de caminham, porque não tem mais essa atividade que tinha antes. Nós temos que aprender a lidar com essa tecnologia. Nós temos que nos adequar, porque isso chama-se evolução. E não quer dizer que seja bom ou seja ruim. Quer dizer que nós vamos mudando ao longo do tempo.
Porque para nós evoluirmos, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos seres humanos melhores, nós temos que vivenciar esses processos. O que nós precisamos entender é que nós temos que olhar para o outro com mais humanidade, mas especialmente olhar para nós mesmos com mais humanidade. É preciso que a gente cuide de si. É preciso que eu reserve um tempo da minha vida para me relaxar, para mim ter prazer comigo mesmo. Eu preciso aprender a viver comigo mesmo para mim poder desenvolver o viver com o outro. Eu preciso me tratar com respeito para mim desenvolver e respeitar o outro. Então eu preciso aprender a me amar, para mim aprender a amar o outro. A gente chama isso na psicologia de cuidar de si. Jesus deixou dito lá, mais de 2000 anos atrás, né? Que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então ele está pressupondo que nós temos que partir do amor próprio. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a me perdoar, para mim poder conviver com o outro. A partir do momento que eu sei fazer isso, eu sei lidar com a outra pessoa. E aí na questão dos relacionamentos, na nossa questão conjugal, nós também vamos poder conversar com o outro de uma melhor forma. Eu vou permitir que a outra pessoa possa me fazer críticas. E eu vou pensar, eu vou refletir sobre as críticas que ela me faz para ver se ela não tem razão em algumas delas. E aí também, a meu turno, eu vou me permitir fazer essas críticas para ela. Isso é o que nós chamamos de diálogo. E se nós não desenvolvermos primeiro o diálogo, dificilmente a gente vai conseguir manter o afeto, o carinho que a gente sente pelo outro. Então essas coisas caminham juntas, não podem ser separadas. E eu me arriscaria a dizer, sem medo de errar, que essa sociedade adoecida que nós vivenciamos hoje, que precisa de remedinho para dormir, está vivendo praticamente sem afeto, sem carinho, sem amor. Porque nós estamos mais preocupados com aquilo que nós temos que parecer ser, com verdadeiramente com aquilo que nós somos. E aí então, nós assumimos uma identidade que não nos pertence. Pertence ao meio, pertence ao ambiente. E aí isso quer dizer que a minha vida não está nas minhas mãos. E se a minha vida não está nas minhas mãos, né, eu estou correndo o risco de sofrer todo tipo de transtorno. Eu estou falando só das doenças mentais, né, que possam estar acontecendo. Como eu já disse para vocês, nós temos doenças modernas. E no próximo CID agora, que é o Código das Doenças, né, o Código Internacional de Doenças, nós estamos no 10, agora vai ser lançado o 11 em seguida, já tem mais uma doença. Cada vez que o CID é lançado, ele vai aumentando o número de doenças. Agora é a dependência de tela. Mais uma vez eu reforço, vamos cuidar que os nossos filhos estão acessando nas redes. Vamos ficar ao lado dos nossos filhos, porque depois nós vamos ter um imenso sentimento de culpa, porque nós não fizemos isso. Não é? Nós deixamos eles à mercê daquilo que o mundo virtual oferece para eles, e que é muito mais prazeroso do que o mundo real, que é um mundo que a gente demanda fazer esforço para fazer as coisas, né? E a gente vê hoje crianças que não conseguem copiar uma folha de caderno durante o tempo de aula. Vocês percebem isso? E aí não quer dizer que já vamos parar com o computador e vamos voltar lá para o nosso tempo cedo. A gente tem que ter claro, não é isso, né? Nós temos que aprender a nos relacionar com a tecnologia e usar a tecnologia a nosso favor. E hoje, infelizmente, né, em muitos casos, a tecnologia está contra nós. Então, o nosso tempo é chegado. Né? Eu queria dizer que foi um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, de poder trocar essas reflexões e que nós podemos pensar verdadeiramente em qual é o nosso papel diante desse mundo que está posto ao nosso lado, o que é que nós precisamos fazer para nós termos melhor qualidade de vida e de que maneira que nós possamos colocar mais afeto em todas as relações, para que assim nós nos tornemos pessoas melhores e mais ali adiante que a gente consiga então colocar a Terra já num ponto que é esperado, né? Que é num ponto de um mundo regenerador e não mais um mundo de provas e expiações. Foi um prazer estar com vocês, agradecemos a companhia do pessoal das redes sociais e assim damos por encerrado o nosso trabalho. Muito obrigado.